Programa Maturidade no Ar. Oferecimento Atabaque Turismo. Personalizada na pessoa idosa. 71999931174. Sindicefaz. Desenvolvendo políticas e ações inclusivas para valorização ao idoso. O MK Estúdio de Beleza em Itapuã. 71992702276. Eduartes Gráfica. 71994118028. E redescubra os melhores sons. Fonomed, aparelhos auditivos. Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um programa Maturidade no Ar. Qual o papel da Defensoria Pública em defesa dos direitos da pessoa idosa? Hoje conosco aqui no estúdio, doutora Laís Carvalho, defensora pública e também coordenadora da especializada em defesa dos direitos da pessoa idosa. Seja muito bem-vinda, é um prazer, uma honra tê-la aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite e parabenizo a iniciativa de fazer esse programa voltado para a pessoa idosa, com temas dos mais relevantes e diferenciados para esse segmento populacional. E é importante ressaltar também que esse programa não é só para a pessoa idosa, é um programa para toda a sociedade, porque todos devem entender esse processo do envelhecimento e todos devem respeitar os direitos da pessoa idosa. Muito bem colocado, é um programa para a família, para a sociedade, né? Doutora Laís, seria interessante começar definindo o que é o defensor público. Isso, a Defensoria Pública é uma instituição autônoma e independente e o defensor público é o quê? Um profissional do direito que se submeteu a um concurso de provas e títulos. Qual o papel da Defensoria? A Defensoria busca a defesa dos direitos das pessoas que não têm condições de constituir um advogado. E a Defensoria Pública atua nas mais diversas áreas, na pessoa idosa, família, civil, criminal, saúde, consumidor. Então, toda aquela pessoa que tem o seu direito violado deve buscar a defensoria. E a defensoria não se resume apenas a promover ações judiciais, a dar entrada em processo, é promover o acesso à justiça. E esse acesso à justiça deve ser entendido no mais amplo sentido, que é a educação em direitos, através de seminários, as cartilhas que tem no site da Defensoria, rodas de conversa, promoção dos direitos humanos, realização de conciliações, porque a pacificação do conflito não é apenas pelo Poder Judiciário. Muitos dos conflitos são resolvidos extrajudicialmente. Sim. E a Defensoria atua tanto no âmbito individual quanto coletivo. Daria para definir um pouco mais essa questão do âmbito individual e coletivo? Pronto, o âmbito individual é aquele em que há uma situação específica. Eu digo no caso da tutela à pessoa idosa, que é a minha especializada. Então, o próprio idoso, ou um familiar, ou um terceiro que tomou conhecimento de uma situação de violência em específico, procura a defensoria. Isso é o âmbito individual. No âmbito coletivo, é a tutela de direitos que se referem ou a determinadas classes, categorias de determinadas pessoas. Um exemplo. Uma determinada classe de pessoas, o usuário de transporte coletivo, a pessoa idosa, não está tendo acesso à gratuidade. Sim. Então, isso aí é uma tutela coletiva. Okay. Um idoso que está na sua residência, que está sendo violentado das mais diversas formas de violência. Aí é uma tutela individual. Ok. A gente começou o programa, mas é importante falar e deixar claro que nós estamos falando sobre ILPIs na luz da Defensoria Pública. Nada mais é do que os abrigos, né? Mudaram-se as nomenclaturas, né? Então, quando se fala de abrigo, se fala de casa de repouso, nós estamos falando de ILPIs, né? Poderia definir um pouco mais para que as pessoas possam saber dessa nova nomenclatura? Isso. Né? A ILPI é a sigla utilizada para instituição de longa permanência para a pessoa idosa. O que a gente costuma chamar de abrigo, casa-lar, casa de repouso. E aí essa nomenclatura vem sendo utilizada para tirar aquele estigma de um abrigo, um local em que as pessoas são abandonadas. Na verdade, a ILPI é um serviço prestado, público ou privado, de acolhimento a essas pessoas idosas. No caso de uma denúncia seja feita, a pessoa deve se dirigir aos dois órgãos, vamos dizer assim, ou independente? Eu posso ir para a Defensoria Pública e não para a Delegacia. Eu posso ir para a Delegacia e não para a Defensoria Pública. Ou posso ir para os dois também. Depende do tipo de violência pelo qual a pessoa está passando e qual o objetivo que ela quer.
Se ela quer uma persecução criminal, ou seja, quer que a pessoa responda a um processo e, a depender do crime que está sendo cometido, seja presa ou responda criminalmente, procura a delegacia. Certo. Se quiser uma solução pacífica entre as pessoas, um acordo ou então uma medida de proteção, aí procura a defensoria. Mas uma coisa não impede a outra, pode procurar as duas instituições, tanto a delegacia como a defensoria. E nesse caso, quem deve procurar a defensoria pública? O próprio idoso ou qualquer pessoa pode procurar? Bom, qualquer pessoa que tenha notícia, que tenha conhecimento da ocorrência de maus tratos ou violência contra a pessoa idosa pode procurar. E isso pode ser tanto o próprio idoso, a vítima, como um familiar, um terceiro que tomou conhecimento. Qualquer pessoa pode procurar a defensoria. Ok. E é interessante também saber, existe algum critério, existe a necessidade de um idoso, quando ele for entrar no LPI, ele precisa da intervenção da Defensoria Pública ou não? Bom, é bom ressaltar que a institucionalização de uma pessoa idosa, o que é isso? A inserção de uma pessoa idosa numa ILPI é uma medida excepcional, porque a gente deve dar prioridade ao fortalecimento dos vínculos familiares. Então, o que é isso? Deve ser priorizado a manutenção dessa pessoa idosa na sua casa, no seu seio familiar, sim, claro, na sua comunidade, com os seus vizinhos. Mas se isso não for possível, aí sim ele vai para uma instituição. Para ir para uma instituição, não precisa da intervenção da defensoria. Ótimo, isso é bom mas é bom ressaltar que se essa pessoa idosa estiver lúcida e orientada, ele tem que querer ir para essa instituição. Ou seja, autonomia e independência. A pessoa idosa o querer, sempre, né? Isso, ele sempre tem que ser o protagonista da sua história. Tá. A instituição não pode funcionar como uma prisão em que a pessoa está lá contra a sua vontade. E quando ele vai para essa instituição, ou essa pessoa idosa, se tiver lúcida orientada, ou um familiar responsável por ela, sim, tem que fazer um contrato, tem que firmar com o responsável técnico da instituição, certo, um contrato de prestação de serviços. Ok. Mas há situações em que é necessária a intervenção da defensoria. Um exemplo, por exemplo, uma pessoa idosa que está abandonada, não tem referência familiar, ou seja, não tem nenhum parente conhecido e precisa de cuidados. Aí essa demanda chega até a defensoria, ou por algum vizinho que quer ajudar, ou por algum profissional da área de saúde, isso acontece muito. Aí informa dessa situação. Aí o que a gente faz? A gente encaminha para sempre, que é a secretaria, sim, do município responsável pelo acolhimento, para que essa secretaria encaminhe o idoso para o abrigo público. As LPIs, na maioria, são privadas, são poucas as públicas, né? Então, o idoso hoje que encontra-se, vamos dizer assim, no abandono, ele precisa de um lar, ele precisa de um acolhimento, ele tem essa facilidade de adentrar, vamos dizer, no LPI pública, por exemplo, já que ele não tem um poder aquisitivo para bancar uma LPI privada. Ele pode entrar por meio da Defensoria Pública, pleiteando isso? É possível? Infelizmente, nós só temos um abrigo público, que é o Dom Pedro II. Sim. E, salvo engano, 3 instituições conveniadas. Tá. Tais instituições estão longe de acolher toda a demanda que Salvador requer dessas pessoas que precisam ser institucionalizadas. Entendi. A gente sempre tenta resolver isso extrajudicialmente, fazendo encaminhamento para sempre e lá eles... Tentando remanejar. Para tentar remanejar. Mas se não houver essa possibilidade, a Defensoria pode ajuizar uma ação para que o município providencie, sim, uma vaga para essa pessoa idosa numa instituição privada às expensas do município. E isso vem acontecendo? Ainda não tive nenhum caso desse, porque a gente consegue resolver extrajudicialmente. Certo, okay. Mas há a possibilidade jurídica disso. Então, olha que importante a doutora Laís está falando aqui. Vá anotando, porque são muitas perguntas, né? Uhum. Eu também queria saber em relação, né? Um idoso que está dentro de uma instituição como o ILPI, um abrigo, né? E ele precisa do serviço de atendimento de urgência, o SAMU, por exemplo. É possível isso? Sim, claro. É bom se entender que a ILPI, o abrigo, nada mais é do que a residência dessa pessoa idosa. Sim, claro. E por se tratar de residência, o SAMU, ao ser acionado, ele deve prestar esse atendimento. Claro que nas situações de urgência e emergência que o caso requeira, o informante, a pessoa que liga solicitando o atendimento do SAMU, deve informar o quadro clínico para que possa ser avaliado, né, sim, qual a ambulância que vai, se vai haver a necessidade de um médico ou se só um enfermeiro. Até porque tem uma estrutura dentro da ILPI, né? Geralmente tem alguém ali de plantão, um enfermeiro, um médico, para dar esse suporte também. É importante também que a própria instituição ofereça esse suporte.
O que não pode ocorrer é o desvirtuamento da utilização do SAMU. Então, naquelas instituições em que não tem uma condição financeira de ter um aparato para poder fazer esse suporte, esse encaminhamento ao médico para simples consultas, não pode acionar o SAMU. Entendi. Ele não pode ser desvirtuado. É um serviço público que deve ser utilizado da forma como ele foi previsto. Muito bem. E espero que as LPIs e os abrigos mantenham também seus residentes bem informados dessa possibilidade, né? Isso Sim. é muito importante. Doutora Laís, durante agora, nós estamos passando um período muito crítico, é a pandemia, que se iniciou desde o ano passado e continua, né? Qual foi o papel da Defensoria Pública durante essa pandemia, que ainda se estende, né? Isso, é uma situação muito difícil que todos nós estamos passando. A Defensoria, assim que iniciou a pandemia, suspendeu seus atendimentos, pensando na segurança sanitária, tanto dos próprios assistidos, que são grupo de risco, Sim, claro. dos nossos servidores e dos defensores. Aí, com a diminuição da taxa de ocupação dos leitos, nós retornamos ao atendimento presencial, adotando toda a segurança Medida de necessária, segurança. né? Todas as medidas de segurança. Só que, infelizmente, com o aumento das taxas de ocupação, retornamos ao atendimento remoto. E como é feito esse atendimento remoto? Por telefone ou videochamada. E aí a gente esbarra em mais uma dificuldade. Um obstáculo. Mais uma dificuldade que é o não acesso. A pessoa idosa não tem acesso à internet, ou o pacote de dados é insuficiente, ou não sabe manusear no aparelho de celular. Não tem o traquejo com a tecnologia. Esse pode ser um grande impedimento também, Isso, né? mas isso não impediu a nossa atuação. Para além dessa atuação individual, que é voltado ao atendimento remoto, que está sendo realizado, nós tivemos também a atuação coletiva. Logo no início da pandemia, foi recomendado à Secretaria de Saúde que fizesse a testagem dos residentes das ILPIs e dos profissionais que apresentassem sintomas. Foi solicitado que eles fossem imunizados à época da H1N1 e agora nós estamos acompanhando essa vacinação e nas situações em que a vacina é disponibilizada, mas não é ofertada para aqueles residentes das ILPIs procurar a defensoria, ou uma situação também que pode ocorrer, que está sendo aventada agora a possibilidade, é aquele idoso que não está lúcido, mas ele quer se vacinar, mas o seu curador não quer que ele se vacine. Entendi. Então, quando há esse conflito de interesses, pode procurar também a defensoria. A intervenção da defensoria. E a gente tem um aviso aí, né, uma ficha exatamente que ele pode estar contactando no período da pandemia, né? Isso é muito importante, a gente vai estar colocando aqui para vocês. Olha, vamos chamar o break rapidinho, VaptVupt. Há 10 anos no mercado, a Atabaque Turismo Personalizado oferece um serviço de viagens especializado em atender ao público da pessoa idosa. Viagens nacionais e internacionais, sempre acompanhados de agentes especializados. Atabaque Turismo Personalizado. Entre em contato conosco, 71999931174. www.atabaquetour.com. Atabaque Turismo Personalizado. O Sindicefaz tem uma base de associados de servidores da Secretaria da Fazenda Estadual com média de idade acima dos 55 anos. É um público que demanda uma atenção especial por parte da entidade. Primeiro sindicato de fazendários do país a criar um departamento de aposentados e pensionistas, o Sindicefaz desenvolve políticas e ações inclusivas de valorização e pertencimento do segmento. Sindicefaz. Bom dia, Wagner. Agradecendo desde já a participação no seu programa, esse programa de grande utilidade pública. Quero me apresentar, eu sou Gilvânia Martins, médica auditora fiscal do Estado. Estou aqui representando o Sindicefaz, sou da diretoria do Sindicefaz. Estou representando o Sindicefaz para falar da luta em que estamos engajados pela vacinação pública e gratuita pelo SUS já para todas e todos. Não podemos ficar aguardando toda essa enrolação, esse engodo, esse charadismo em que se transformou, né, a questão da vacina, e nem deixar que seja feita por instituições privadas. É obrigação do Estado, é obrigação do governo federal
estadual e municipal, a vacinação de todas e todos. Estamos nesta luta. Seja qual for a peça gráfica, placa de sinalização, adesivos de chão, adesivos para embalagens, adesivos para para-choque, rótulos, tag, banner, faixas, plastificação ou cartão de visita, pode confiar. A gente imprime. Contamos com uma estrutura com tecnologia digital para atender a sua demanda, com o máximo de qualidade e rapidez. Eduartes Gráfica. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 71994118028. Conforto, espaço e muito requinte para você que gosta de cuidar do seu corpo. O Estúdio de Beleza MK está de portas abertas, seguindo todas as recomendações de segurança. Manicure, pedicure, luzes, escova mega hair, depilação, drenagem linfática, limpeza de pele, entre outros serviços. Amplo estacionamento e com espaço kids. Venha para o Estúdio de Beleza MK Shopping do Farol, em Itapuã, 71992702276. Eu falei que era rapidinho. De volta à Maturidade no Ar, hoje nós estamos falando sobre ILPIs à luz da Defensoria Pública. E aqui no estúdio com a gente, doutora Laís Carvalho, defensora pública e também coordenadora da especializada Proteção ao Idoso. Ótimo. Eu sei que nós temos aí um informativo, né, no atendimento durante o período da pandemia. Vamos colocar aqui e eu queria que você falasse um pouquinho desse atendimento, né, para os nossos telespectadores. Bom, o agendamento de atendimento da Defensoria é feito por telefone. Não estamos fazendo da forma presencial, em atenção às regras sanitárias, né, de proteção à proliferação do Covid. Então, o agendamento é pelo número 129 ou 0800 071 3121 ou online pelo site agenda.defensoria.ba.def.br ou pelo Facebook. Então, aí a pessoa agenda pelo telefone, ou pelo site, ou pelo Facebook, informa qual a demanda, qual o problema que vem enfrentando, e aí é feito o agendamento com o defensor. Entendi. Aí o agendamento pode ser de forma presencial ou de forma remota, a depender da situação em que a gente se encontra em razão da pandemia. E tem funcionado com naturalidade por parte do denunciante, o idoso, por exemplo? Está tendo alguma dificuldade, já que é uma coisa virtual? A dificuldade que a gente encontra é o acesso mesmo à internet, né? Ou o próprio idoso que não sabe manusear, ou o pacote de dados que não é ofertado, o celular que não apresenta câmera. Então, infelizmente, algumas demandas a gente vem enfrentando dificuldade. Outra questão também é que na Defensoria Especializada do Idoso a gente conta com o NAP, Núcleo de Apoio Psicossocial. Entendi. Então, nós temos a assistente social e a psicóloga. Então, as visitas domiciliares não estão sendo realizadas. Entendi, por causa da questão por conta do Covid. Exatamente. E tendo qualquer dúvida, pede apoio ao neto, ao filho, alguém que tenha um pouco mais de conhecimento na parte de tecnologia para poder auxiliar, né? Olha, nós temos telespectador aqui querendo falar, então vamos ouvir. Bom dia, eu sou Valquíria Dantas, tenho 90 anos, sou funcionária pública aposentada. Eu gostaria de fazer uma pergunta à defensora pública. Quando o agressor é parente da vítima, o que é que deve ser feito? Eu adoro, eu sou fã do programa Maturidade no Ar. Wagner, parabéns, beijo. Excelente pergunta, Valquíria. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os maus tratos são caracterizados por uma ação de ato único ou repetido ou omissão que cause dor, sofrimento à pessoa. E, normalmente, essa situação de maus tratos é cometido por alguém que detém uma relação de confiança com a pessoa idosa. Então, quando a gente fala em violência, o que nos vem à mente inicialmente é a violência física. Sim. Mas há diversas outras formas de violência como a psicológica, né? Isso, que são praticadas e que causam danos tão severos quanto a violência física.
a violência psicológica. É econômica. Isso. Essa violência econômica ocorre muito de forma corriqueira porque aquele familiar utiliza de forma indevida e não consentida os bens e patrimônios da pessoa idosa. Sim. É aquele empréstimo consignado que é realizado sem o conhecimento da pessoa idosa, ou então com a promessa de que as prestações seriam honradas e não honram. A utilização indevida de um patrimônio, do imóvel dessa pessoa idosa, que ela requer esse patrimônio para poder utilizar e não faz, o que a gente comumente chama de herança de pessoa viva. Com certeza. A violência sexual, a discriminação, que uma terminologia que atualmente vem sendo utilizada é o idadismo, idosismo, ageísmo, que é o preconceito em relação à pessoa idosa. E na situação de pandemia, a gente teve muito isso logo no início. Vídeos divulgados em que a pessoa idosa era depreciada, em que era colocado, ele quer sair de casa e trancava essa pessoa idosa. Assim como o idoso, as outras pessoas também não deveriam sair de suas residências, né, por conta do isolamento social. As medidas, né, protetivas. As medidas que foram adotadas. Então, durante a pandemia, foi acirrado, foi revelado para a sociedade uma ferida que a gente costumava esconder, que é a discriminação em relação à pessoa idosa. Verdade. E outra coisa que eu estava falando, então, muito obrigado, Valquíria, pela participação, a questão do feminicídio, né? Porque fala muito do feminicídio da mulher adulta, mas não fala do feminicídio do idoso velho. Sim. Né? Isso é importante colocar também. E quando essa pessoa idosa está em uma situação de violência, principalmente quando é um parente, na pergunta que foi feita por Valquíria, o que deve ser feito? Claro. Procurar uma delegacia, procurar a defensoria. E quais as medidas que a defensoria pode adotar? Depende da violência que ele está sofrendo, né? Se for um abandono, que os familiares não estão dando o suporte necessário e essa pessoa idosa não tem condições de prover o seu sustento, é uma ação de alimentos. Entendi. Se for uma violência psicológica que aterroriza, ameaça essa pessoa idosa, uma medida protetiva com base no Estatuto do Idoso. Sim, muito importante. Para que seja determinado o afastamento do lar, a proibição de contato, para que não haja um contato nem por meio de telefone. Então, isso são as formas de medida protetiva que estão previstas no Estatuto do Idoso. Outra forma é a ação possessória, para que o juiz determine que essa pessoa saia desse imóvel que um familiar está ocupando indevidamente da pessoa idosa. Isso é muito importante. Ela falou aqui, o Estatuto do Idoso. Importantíssimo vocês terem o Estatuto do Idoso, porque ali tem todos os direitos e deveres em proteção à pessoa idosa. Né? E se a gente não sabe dos nossos direitos, a gente não tem como reivindicá-los. É verdade. Obrigado, Valquíria, mais uma vez. Tem mais gente aqui querendo falar. Parabéns, Wagner. Parabéns à direção da Band pelo excelente programa. Eu sou Neuza Marques, psicóloga, gestora de uma unidade Supera, que trabalha com ginástica para o cérebro. Queria aproveitar essa oportunidade da contribuição magnífica de doutora Laíse sobre essa temática que toca tão de perto as famílias e perguntar a ela o que fazer, né? O que observar, que critérios ela sugere para que uma família preste atenção na hora de procurar uma instituição de longa permanência, quando esta é a solução mais importante, quando esta é a solução melhor para o idoso. Neuza, é muito importante saber escolher a instituição em que a pessoa idosa será acolhida, porque é o local que ela vai residir, né? Então, da parte jurídica, essa instituição tem que obedecer às regras previstas no Estatuto do Idoso, na RDC, que é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, a RDC 283, mas de uma forma prática. Você tem que visitar esse local, verificar as instalações físicas, o corpo técnico que lá está presente, os profissionais que lá estão,
se a alimentação é adequada, a forma como os residentes são tratados. Acessibilidade, a mobilidade dentro da instituição isso, é exatamente. muito importante. Então deve verificar toda a estrutura e preferencialmente ser próximo à residência de um familiar, para que possa facilitar essa interlocução, a visita desses familiares, porque o fato de um idoso estar numa instituição não exime os familiares da sua responsabilidade. Claro. Eles devem continuar dando todo o suporte, acolhimento, visita. Manter realmente o vínculo familiar é uma das prioridades que o responsável técnico da instituição deve buscar. Até porque é uma obrigação da família cuidar do idoso também, né? Isso, então, é importante. Não pode quebrar esse laço. Isso. Né? E além de todas essas normas que eles devem seguir, essa instituição ela deve ter seus programas registrados no Conselho Municipal do Idoso, que eles também fazem uma verificação do estatuto, de toda essa estrutura presente na instituição. Então, muito obrigado, Neuza, pela participação. Está aí as dicas para você escolher uma LPI segura dentro do que rege a lei, né? Para que você possa ter seu familiar bem assegurado. Isso. Essa é a verdade. Tem mais gente aqui, vamos ver? Bom dia, sou Leídes Carvalho, funcionária pública, aposentada. Gostaria de fazer uma pergunta ao programa Maturidade no Ar. A ILPI pode receber visitas de parente? Leídes, excelente pergunta. Como a instituição é considerada a residência dessa pessoa, ele estando lúcido, orientado, ele pode escolher quem ele quer receber, sim, claro, quem ele quer visitar, mas também tem um outro lado. Tem alguns familiares que vão visitar e causam conflito, mudança comportamental nesse idoso que interfere negativamente no seu estado de saúde. Então, quando ele visita, ele relembra fatos que essa pessoa não quer lembrar. Indesejados, né? Indesejados, fala de familiares. Então, pode causar agito, sonolência, ou a pessoa apresenta agravamento da sua depressão. Então, é uma tensão, né? Isso. A presença desse familiar não desejado deve ser comunicado, né, na própria instituição. Não tem o interesse de receber visita dessa pessoa. Eu acho que fica mais cômodo para o idoso que está dentro da instituição, né? E se ele não tiver lúcido, mas ainda assim tiver alteração comportamental, um médico ou um assistente social deve relatar esse fato, falar com esse familiar, alertá-lo, e se houver uma recidiva disso, ele sim pode impedir a visita desse familiar. Outra questão também que pode ocorrer é aquele familiar responsável pela inserção do idoso, ele tem um conflito com outro familiar. Entendi. E por mero capricho, ele informa para a instituição, ó, tal familiar não pode visitar. Entendi. Então, isso não pode ocorrer. E isso que vem ocorrendo e o que a gente chama de alienação parental inversa. Que é aquela alienação parental que é cometida com os filhos, só que é o contrário. O filho tenta afastar os outros familiares dessa pessoa idosa. Entendi. Muito bem colocado. Eu queria saber também, assim, dentro dos municípios, dentro do estado da Bahia, existe a Defensoria Pública ou só na capital? Não, a Defensoria Pública é um órgão estadual. Sim. E está presente em 46 municípios. Mas essa especialização que tem na capital, do idoso, de consumidor, sim, no interior a gente não tem por conta do quadro deficitário de defensores que nós temos. Entendi. Mas há uma emenda constitucional que prevê que em cada município deva haver um defensor público. O idoso deve pagar pelo serviço do defensor público? Não, é gratuito? É um serviço gratuito. Não há nenhum ônus a ser pago ao defensor público e nenhuma taxa, nada a ser pago. É um atendimento gratuito. Ok. Olá, estamos chegando já no finalzinho do programa, muito interessante, é muito assunto para ser discutido. Eu queria suas considerações finais e desde já agradecer a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a participação, o convite para vir aqui no programa e parabenizo mais uma vez por abordar um tema tão sensível, permeado de tanto preconceito, mas as pessoas têm que ter conhecimento porque é um serviço necessário, sim, seja ele público ou privado. É isso aí. Então vamos colocar mais uma vez o informativo de atendimento durante o período da pandemia, né, para que vocês possam anotar os números, né, que é 129 ou 0800 071 3121. Esse é um atendimento que você faz de forma virtual. E também o agendamento online, que está aqui, agenda.defensoria.bahia.def.br. Gente, estamos chegando no finalzinho do programa Maturidade no Ar. Não esqueçam de entrar lá no YouTube e colocar na busca Programa Maturidade no Ar. Toca lá em inscrever,
toca o sino e você vai ter a oportunidade de assistir todos os nossos programas. Um beijo, aquele abraço e até o próximo sábado.